Olá, tudo bem com você? Comigo também, graças a Deus. Meu nome é Lívia e este é meu sinal nome. Seja bem-vindo ao curso Libras com Propósito. Agora eu vou ensinar para você sinais, um vocabulário da área da saúde. Covid-19, a doença, o sinal é este. Coronavírus, este é o sinal. Agora eu vou estar ensinando sobre entidades. Exemplo, OMS, que significa Organização Mundial da Saúde. ANS, que significa Agência Nacional de Saúde Suplementar. Anvisa, que significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. MS, Ministério da Saúde. SES, Secretaria de Estado de Saúde. Ministro Luiz Henrique Mandetta, o sinal, o nome dele é este. Infelizmente agora ele já não está mais como ministro da Saúde. SMS, Secretaria Municipal de Saúde. Agora vou falar sobre estabelecimentos de saúde. Posto de saúde. Então, por exemplo, se você tiver um problema de saúde, é necessário que você vá ao posto de saúde. No caso do surdo, ele precisará do intérprete. UBS significa Unidade Básica de Saúde. UPA, que significa Unidade de Pronto Atendimento. Então, nós podemos usar Unidade de Pronto Atendimento, que é um local que você pode ser atendido mais urgente. No caso da UTI, que significa Unidade de Terapia Intensiva, podemos usar este sinal, que é um local de um tratamento mais intensivo de pessoas em situações mais graves. Precisa entubar ou precisa usar um respirador, né? Tem que colocar uma medicação. Ambulância. No caso, hospital. A configuração de mão é essa, em X, na testa. Um exemplo,
Se você estiver sentindo um sintoma mais grave, você pode chamar uma ambulância e ela vai te levar ao hospital. Farmácia, que é onde vende os medicamentos. HU, que significa Hospital Universitário. Hospital Universitário. Agora eu vou ensinar sobre patologia. Saúde pública. Doença, patologia. Então, este é o sinal de doença. Epidemia. Então, um exemplo em relação ao Covid-19. Se tiver uma epidemia na cidade ou no estado. Surto ou contaminação. Exemplo, se tiver um surto ou uma contaminação, isso é muito perigoso em relação a uma doença, na questão do contágio. Em relação à pandemia, nós já fazemos no mundo todo. No caso do coronavírus, infelizmente, houve uma pandemia, que foi no mundo todo. Micróbio. Vírus. No caso do coronavírus, ele é um vírus muito perigoso. Agora eu vou ensinar sobre sintomatologia. Sintomas. Febre. Exemplo. Se você só vai estar com febre, você tem que estar com 36,5 acima. Se você for no hospital, eles vão medir para ver se você realmente está com febre, sim ou não. Tosse seca. Então, perigoso, cuidado. Resfriado ou espirrar. Precisa ter cuidado também. Pulmão. Nós podemos usar este sinal ou este. Cuidado também com seu pulmão. Dispneia, que é falta de ar. Também muito perigoso. Se sentir, procure um hospital. Cansaço ou fadiga. Exemplo, hoje eu trabalhei muito, eu estou cansada, preciso descansar. Fraqueza. Exemplo,
Hoje eu estou muito gripada, eu me adoeci, estou sentindo febre, fraqueza. Então precisa ir ao médico. Gripe ou influenza? Esse momento que nós estamos vivendo é muito necessário ter muito cuidado em relação à gripe. É necessária a vacina. Faringite. Síndrome respiratória aguda grave. SARS, que significa anosmia. Este é o sinal, porque você perde a sensação dos cheiros, você não consegue sentir o cheiro, por exemplo, da comida, de um perfume, você perde. Ageusia, você perde o gosto da comida, você não consegue ter mais, você perde a sensibilidade do gosto da comida. Agora, profissionais da área da saúde. Médico. Parabéns para todos os profissionais, principalmente os médicos que estão nessa luta, nesse apoio, ajudando, nos protegendo, cuidando da nossa saúde. Que coragem, né, de estar trabalhando, atuando contra o coronavírus. Enfermeiro. Parabéns também para todos os profissionais enfermeiros nessa guerra contra o coronavírus. Profissionais ajudando na área da saúde, as pessoas, auxiliando. Fisioterapeuta. Também um profissional muito importante, o sinal é este. Primordial. Principalmente para algumas pessoas que estão usando respiradores ou entubadas, que precisam fazer os exercícios da garganta. Então, eles estão auxiliando muito e salvando vidas também. Farmacêutico. Também nesse momento que nós estamos vivendo, como é importante, pois nós sabemos que as farmácias não podem fechar. As outras lojas fecharam, mas as farmácias estão abertas nesta guerra, nos ajudando, pois nós precisamos, é tão importante. Agora eu vou ensinar sobre equipamentos de saúde. EPI, equipamentos de proteção individual, que são necessários. Máscara N95. Que nos protege, é muito importante a utilização da máscara. Álcool gel, que também está sendo fundamental, muito importante, você tem que usar em casa ou quando você estiver na rua. Seringa
ou vacinação. Nós usamos esse sinal. Então, se você precisar ir a um hospital ou ir ao médico, ele pode passar uma injeção, uma medicação ou uma vacina, que também poderá ser contra o coronavírus ou uma outra doença. Luvas, que também são muito importantes na utilização, por exemplo, pelos profissionais da área da saúde. É primordial que usem, mas você também pode usar as luvas em casa quando estiver usando produtos de limpeza. É importante a utilização para se prevenir também, para se cuidar da saúde. Protetor facial, que também é muito importante na proteção dos profissionais da área da saúde também. É necessário que eles usem para ter uma maior proteção, mais segurança em relação à sua saúde. Algodão. Você pode usar depois de fazer um exame de sangue ou tomar uma vacina. Termômetro, configuração de mão em D e coloca debaixo do braço. Você sabia que para se ter uma febre ou não, você é necessário colocar o termômetro para você medir a temperatura. Se tiver acima de 36,7, você estará com febre. Estetoscópio. Configuração de mão em X, utilizando o equipamento para saber o batimento cardíaco. Então, o médico vai sentir. Esfigmomanômetro. É um equipamento que o médico usa para aferir a pressão. Para saber como está a sua pressão arterial, se você está bem de saúde. Respirador mecânico. Está sendo tão importante nesse momento que nós vivemos nos hospitais, não é verdade? Termos técnicos de saúde. Telemedicina. Exemplo, semana passada eu precisei fazer uma consulta, mas não podia ir pessoalmente, então liguei para a secretária do médico e marcamos uma teleconsulta. Foi muito interessante. Falamos por videoconferência, pelo notebook. Foi através da língua portuguesa, oralizando. Então, que interessante essas novas tecnologias para evitar o quê? O contato. Então, o surdo ele pode aproveitar também da tecnologia e chamar também um profissional intérprete para o apoiá-lo. Taxa de letalidade. Então, exemplo, no Brasil hoje, a taxa de letalidade está subindo. Taxa de mortalidade. Exemplo, no Brasil, a taxa de natalidade está crescendo, então é necessário que tomemos mais cuidados para evitar o contágio do coronavírus.
curva de achatamento. Que pode subir ou descer. No caso, descer. Incubação. Tratamento. Podemos usar este ou essa variação. Exemplo, coronavírus tem tratamento. Exame de sangue ou hemograma. Se você precisar ir ao médico, ele te pedir exames, te pedir um exame de sangue, um hemograma, que é muito importante na questão do diagnóstico de uma doença. Atendimento. Então, é muito importante que hospitais ou locais da área da saúde tenham um atendimento com acessibilidade para o surdo. É obrigatório, fundamental. Prevenção ou verbo evitar. Configuração de mão Y na fronte. Então, é muito importante que você previna-se para não ter o contágio do coronavírus. Cuidado, usar o álcool gel, usar a máscara. Atendimento prioritário. Podemos usar essa variação também. Então, por exemplo, o grupo de risco de idosos, que é um grupo de risco, ou, por exemplo, a grávida, ou uma pessoa que tem uma deficiência, todos eles têm o direito prioritário. Diagnóstico. Exemplo. Este é o sinal. Se o médico pedir, olha, você precisa fazer um hemograma para ver se a gente tem um diagnóstico, o nome da sua doença. Um exemplo, o coronavírus pode fazer um teste. Medicamentos ou fármacos. Hidroxicloroquina. Ou HCQ, que é a abreviatura. Nós usamos o HCQ, que é um remédio que é usado no tratamento contra o coronavírus. Mas é importante que você esteja internado para usá-lo. Azitromicina. Ou AZT. Nós também usamos a abreviatura. Também é um remédio usado no tratamento contra o coronavírus. Consulta médica. Mas agora, devido a evitar aglomerações, contato, é melhor que seja por telemedicina, por teleatendimento, videoconferência. Carga viral.
infecção. Temos essa variação também. Termos adicionais usados na área da saúde. Ficar em casa. Por favor, fique em casa, tenha noção. Alerta. Esteja alerta. Por favor. Área de risco. Exemplo, um hospital é uma área de risco. É necessário ter muitos cuidados ao estar lá, e só se for uma situação de urgência. Fiscalização. Determinação. Exemplo, o prefeito determinou o fechamento das lojas. Orientação, recomendação ou sugestão. Em relação às regras e outros, é muito importante. Angústia. Exemplo, ficar em casa dá angústia o tempo todo. É importante que você tenha estratégias de rotina. Esperança e fé é muito importante. Acreditar. Cuidado. É perigoso, siga as regras. É importante. Importante. Exemplo, é muito importante que você cuide da sua saúde e também cuide da saúde das outras pessoas, se prevenindo. Morte ou óbito. É importante que você tenha cuidado, se prevenir em relação ao contágio do coronavírus para que não venha a óbito. Vida. A vida é muito importante, ela tem muito valor. Medo ou fobia. Configuração de mão é essa, no peito. Não precisa ter medo. É importante que você siga as recomendações, os cuidados, as prevenções. Grave. Se você sentir sintomas, se sentir mal, estiver grave, é importante que você vá ao hospital. Sério. Então, esse tema é muito sério. É importante que nós nos preocupemos, fiquemos alertas. Preocupação. Configuração de mão em X. O Brasil passa um momento de preocupações. É importante que fiquemos alerta e tomemos os cuidados, pois é uma situação grave. Assoar o nariz. Você pega um lenço de papel e assua o nariz e joga no lixo. Repouso. Então, se você estiver doente, é importante que você fique em repouso, descanse, fique em casa.
Internação. Se você se sentir mal, estiver com febre, doente, se for grave, é importante que você se interne para tomar a medicação. Estado de calamidade pública. Exemplo: o coronavírus se espalhou, então foi uma situação grave. Então o estado entrou em calamidade pública, ele precisa de ajuda, apoio de outros estados ou países. Transmissão comunitária. Então, exemplo, a comunidade já está com essa transmissão comunitária. Precisa ter um cuidado redobrado. Hábito ou costume. Exemplo: antes eu tinha costume de ir na casa dos meus amigos, da minha família. Agora tive que parar. Não posso ir em aglomerações. É melhor evitar para que não haja contágio. Apoio. Nós precisamos apoiar e nos apoiar. Cancelar. Então, exemplo, esse momento que nós vivemos de pandemia do coronavírus, já foi cancelado palestras, seminários, congressos, reuniões, todas foram canceladas pessoalmente. Agora todas são feitas virtualmente, por videoconferência. Hoje vivemos tantas lives que tem essa variação ou essa variação. Proibição. Configuração de mão em D com as duas mãos. Exemplo: o governador decretou a proibição das pessoas saírem na rua sem máscara. Agora é obrigatório a utilização. Cuidar ou proteger. Você pode usar este ou este. Por exemplo, eu estou usando a máscara, eu estou me protegendo. Você está usando a máscara, você também está me protegendo e se protegendo. E nós estamos protegendo toda a sociedade. Aglomeração. Precisamos evitar a aglomeração. Por exemplo, no supermercado, no banco, nas feiras, qualquer lugar, evite aglomerações. Informação. Nós temos este sinal ou esta variação. Eu uso esta. Muito importante, mas tome cuidado com informações falsas, as conhecidas fake news. É importante que você fique atento às notícias, se elas são verdadeiras ou falsas. Isolamento social. Combater. Posso usar esses 3 sinais. Exterminar. Então, nós todos juntos vamos exterminar coronavírus, Covid-19.
Isolamento domiciliar. Colapso. Exemplo: se as pessoas não se prevenirem em relação aos contágios, a contaminação, o que vai acontecer com os hospitais públicos ou particulares? Os locais de saúde vão entrar em colapso. Não vai ter UTI, não vai ter respirador mecânico suficiente. Por isso, previna-se. Grupo de risco. Tem essa variação de grupo. Ou de doenças crônicas. Idosos precisam ter um cuidado redobrado. Acima de 60 anos, é obrigatório o uso das máscaras, álcool gel, tem que ficar alerta. Então, acima de 60 anos já faz parte do grupo de risco, precisa tomar mais cuidado. Paciente. Pessoa que vá ao médico, em qualquer local de saúde. Plano de saúde. Por exemplo, pode ser da Unimed ou da GEAP. Paciente assintomático. A pessoa pode estar doente, mas não tem sintomas. Paciente sintomático ou infectado. É a pessoa que está doente. Então, só para nós compararmos aqui, então. Assintomático. A pessoa está doente, mas não apresenta sintomas, não sente. Já o sintomático, o infectado, ele já sente, você consegue ver os sintomas, por exemplo, resfriado, tosse, dor de garganta, dor no corpo, febre. O paciente suspeito. Então, ele vai numa consulta ou vai para o hospital e o médico vai fazer perguntas, vai passar exames, pode passar tomografia, uma ressonância, passar por vários exames para ter o diagnóstico se está infectado ou não, pelo coronavírus, no caso. Curar ou sarar? Vamos ter fé que Deus vai nos ajudar a curar, passar por esse momento no mundo todo. China. Então, o Covid-19, ele se iniciou sua contaminação, o primeiro local foi na China, que começou essa pandemia que vivemos. Itália. A Itália teve uma taxa de letalidade muito alta. Estados Unidos, podemos usar essa variação também? Também, infelizmente, teve uma taxa de mortalidade muito alta. Teve lockdown dos locais, mas já teve uma curva de achatamento. Espanha. A
porcentagem, a taxa de mortalidade já está caindo, graças a Deus. Contato. Precisamos ter cuidado com os contatos hoje em dia, evitar ficar longe, mais de 1,5 metro de cada pessoa. Controle. O governo tem que ter controle da área da saúde. Negligenciar. Então, nós não podemos nos negligenciar, precisamos ficar alertas, atentos a cada detalhe, pois fará a diferença. Dedetização. Dedetização, este é o sinal que é muito importante nesse momento que nós vivemos em relação contra o coronavírus. Higiene pessoal, que também está sendo fundamental nesse momento em que vivemos. Não se esqueça de quando você chegar da rua, tirar a roupa, tomar um banho, lavar o cabelo. Lavar as mãos, muito importante. A todo momento, o dia todo, fique alerta. Higienização. Negligenciar. Então, o governo não pode negligenciar. É necessário que ele cuide e se preocupe com a saúde das pessoas, de toda a sociedade. Dedetização. Muito importante também em relação ao contágio do coronavírus. Higiene pessoal. Fundamental. Se você estiver chegado da rua, chegar em casa, é necessário que você tire a roupa, tome um banho, lave os cabelos, cuidado na hora de lavar os cabelos, jogar para trás. Lavar as mãos. É importante você usar o sabão a todo momento, o dia todo. Atenção, cuidado. Higienização. Exemplo, quando você for ao supermercado, fazer as suas compras, chegar em casa, é importante que você faça a higienização de todos os produtos, passe um álcool gel, use os produtos para fazer toda essa higienização. Previna-se a questão do coronavírus, o contágio. Emergência. Podemos usar esse também como urgência, urgente. Se for uma situação grave de urgência, chama uma ambulância. Ele o levará ao hospital. Contágio. Cuidado também para que não haja o contágio, siga as regras da OMS e também dos órgãos de saúde. Imunidade. Nós temos este ou este. Então, nós precisamos cuidar da nossa imunidade. Você pode tomar uma vitamina, fazer uma alimentação saudável, com frutas e verduras, beber muito líquido, beber muita água. E atividade física em casa também é possível. Faça exercícios, caminhada. Se for fazer caminhada, use máscara. Tem essa variação de máscara também.
emergência global. O sacrifício. Então, esse momento que nós vivemos, é importante que nós olhemos para dentro, que nós possamos nos cuidar e cuidar dos outros, ficar alerta, ter atenção. Sacrifício. Então, nós precisamos sacrificar para nos ajudar. Então, a união vencerá o coronavírus. Dúvida. O sinal é este. Gostou? Se você tiver dúvidas, treine bastante, treine quantas vezes for necessário, assista várias vezes que você sentir vontade, que você queira estudar, pause, faça suas anotações, observe as configurações de mão, o uso do espaço, a expressão facial. Compartilhe também o link com alguém para você estudar junto ou divulgar o material. Vamos continuar interagindo, ajudando a relação da comunicação com a comunidade surda, o povo surdo, e que todos possam aprender a Libras para se comunicar. Se você tiver mais dúvidas, querer interagir mais, acessar mais materiais, pode acessar o meu Instagram, @LiviaLibras1. Aproveite também. No meu Instagram eu posto vídeos diariamente com vários temas. Aproveite para você treinar por lá também e aprender muitos sinais, se aprofundar, se aperfeiçoar na Libras, que é um mundo fantástico, incrível, uma língua fantástica, muito especial. Aproveite também para se inscrever no meu canal do YouTube, Lívia Gomes, ou no meu Facebook, Lívia Coda. Então, esse é um momento muito especial que eu estive com você. Obrigado pela atenção até aqui. Deus abençoe você, sua família. Tamo junto. Obrigada. Libras com propósito. Até mais. Beijos.